Navios de guerra dos Estados Unidos seguem rumo à costa da Venezuela na missão de combater o narcotráfico na América Latina. Por outro lado, o ditador Nicolás Maduro prepara a ofensiva. Mais de 4 milhões de milicianos chavistas farão frente ao arsenal bélico de Trump. Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. Y además seguir avanzando en el plan de activación de las milicias campesinas con la nueva Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora y de las milicias obreras con los cuerpos de combatientes obreros en todas las fábricas y centros de trabajo del país. Será que vai dar para o amigo de Lula? É isso que a gente vai saber com o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Ivan, as coisas estão esquentando aqui na América Latina, Ivan. Inclusive, chama a atenção que ele chama de milícia, e milícia é a mesma coisa, para eles e para a gente. Ele fala ali abertamente milícias. Olá, Geisiane, uma saudação especial a você e a toda a audiência do programa do Jornal da Oeste. Perfeito, você foi em um dos principais pontos da declaração do Maduro. Ele já não esconde a existência dessas milícias, ele fala em 4,5 milhões de milicianos que foram, digamos assim, convocados, não é, para a defesa, para combater esta ameaça dos Estados Unidos da América. Ele fez essas declarações na noite desta segunda-feira, dia 18, e repare como ele fala em torno de uma revolução, de uma milícia camponesa. A gente viu isso, a história nos ensina, não é a primeira vez que isso acontece, a gente viu isso na Revolução Chinesa que levou ao poder o Partido Comunista Chinês. Tem dois recados aí, Geisiane. Obviamente que a administração Trump, e a gente já vai falar, tem uma notícia importante dos últimos minutos, não fica muito preocupada, independente do Maduro ter 4 milhões, ou 2 milhões, ou 10 milhões de milicianos. Mas ele faz isso porque o regime internamente começa a colapsar, começam a aparecer rachaduras dentro do regime, e ele faz esse chamado dos 4 milhões e meio de milicianos para suprimir qualquer tentativa de um levante, principalmente de que as pessoas, de que os venezuelanos voltem às ruas para protestar. Então, quando ele diz que tem essa milícia, é justamente um recado mais interno do que externo. Agora, recentemente, Geisiane, a coisa de 15, 20 minutos atrás, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, anunciou que os Estados Unidos usarão toda a sua força para impedir a entrada de drogas, de narcóticos, enfim, dentro do território americano, quando questionada sobre a Venezuela. Então esse pronunciamento foi de 20, 30 minutos atrás. Inclusive o secretário de Estado, Marco Rubio, compartilhou em suas redes sociais esse anúncio de que os Estados Unidos vão usar sua força total para combater o tráfico de drogas. Esta imagem que nós estamos vendo agora na tela, Geisiane, que está passando, são dos navios de guerra que chegam amanhã. Já tem data para esses navios chegarem, confirmado por autoridades americanas, de que esta primeira força naval dos Estados Unidos, então, deve chegar na região entre a tarde desta quarta-feira, noite desta quarta-feira, portanto, aproximadamente 24 horas. Os Estados Unidos também estão enviando um submarino para a região. Esse não tem como a gente saber, os militares mantêm a informação, né, sobre o submarino mais sigilosa. Na semana passada nós tivemos a confirmação de 4.000 fuzileiros navais que serão enviados para a região. Isso é mais do que um recado. Geisiane, a versão oficial é de que toda esta movimentação militar no Caribe acontece para monitorar e impedir esse tráfico de drogas. Contudo, uma autoridade do governo americano confirmou que todo o emprego desta força militar ali na região pode ser usado para um eventual ataque contra um alvo militar. Semana passada, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou que o Cartel de los Soles utiliza bases militares na Venezuela para fazer a logística da distribuição das drogas. Tecnicamente falando, Geisiane, ninguém aqui está dizendo que os Estados Unidos vão atacar amanhã ou depois da manhã a Venezuela. Mas tecnicamente falando,
nós estaríamos apenas de um telefonema de Donald Trump autorizando o comandante do Comando Sul, do Southcom, a realizar esse ataque. Nós sabemos que a Casa Branca já pediu para o Pentágono preparar um plano, os militares já trabalharam no plano, e o que nós estamos vendo agora nesses dias, repito, com a confirmação da chegada, inclusive com o dia certo para essa presença militar aumentar, é a execução deste plano, a primeira parte da execução do plano. Se o presidente americano Donald Trump vai dar a ordem aí para continuar a execução do plano, a gente vai descobrir isso nos próximos dias, talvez semanas. Só o fato dessa presença naval ali no sul do Caribe já aumenta uma pressão enorme. Não é à toa que o Nicolás Maduro ele faz esses pronunciamentos aí que é justamente, lembra muito o final do regime do Saddam, quando está tentando passar a imagem de que está tudo bem, de que está no poder, que está no controle. Isso é manual do ditador, não importa se seja o primeiro dia da ditadura ou o último. Ele precisa legitimar perante a população o seu poder. E me parece um certo desespero dele atribuir esse número de 4,5 milhões. Eu não sei como que ele fez esse levantamento. E aonde que vai achar munição para todo mundo, né? Não adianta só colocar as pessoas nas ruas. Lembrando aqui só um pouquinho de história, Geisiane, que essas milícias, esses grupos, eles começam a ser organizados ainda durante a ditadura de Hugo Chávez. O Maduro, ele herda, né, esses grupos. Então, realmente, a situação está, como você disse, esquentando, né, as tensões estão aumentando, e como a gente pode observar, a administração Trump, além das palavras, uma coisa é dizer, vou enviar uma força naval para a região X. Outra coisa é anunciar que vai fazer e, de fato, fazer, né? Então, a gente está vendo aí a ação, o governo Trump, uma das principais bases eleitorais do ano passado, foi justamente combater os cartéis de drogas, e ele está colocando em prática essa promessa de campanha que os americanos aprovaram nas urnas no ano passado. Geisiane? O Ivan Kleber trouxe aqui, só a gente dando uma complementada aqui na fala dele em relação às aspas, né, da Casa Branca. A fala da Casa Branca é bastante clara e evidente. Como o Ivan já trouxe aqui outras vezes, Maduro não é um presidente legítimo. Por isso aí o Ivan sempre menciona o nome de outros terroristas. É visto, portanto, como um terrorista. Ele é fugitivo e chefe de um cartel narcoterrorista acusado nos Estados Unidos de tráfico de drogas, dando status, portanto, a Maduro de terrorista, de muito mais que só um narcotraficante, tendo em vista aí todo o sistema que ele montou, institucional, inclusive, para defender a própria ditadura. Ivan, pergunta que não quer calar, claro, é como que o Brasil fica nessa situação toda, Ivan. E também gostaria que você passasse aqui para a nossa audiência o impacto bélico dos Estados Unidos, né? Porque você levantou aí a questão de que mais de 4 milhões de milicianos, então teria aí essa questão bélica, né, de poder de arma da Venezuela em relação aí ao poder bélico dos Estados Unidos. Perfeito. Geisiane, complementando o que você disse, a análise que se faz do Nicolás Maduro é o seguinte: Osama Bin Laden, os americanos foram atrás dele por ele ser um terrorista. Os americanos também foram atrás de Pablo Escobar por ser um traficante. O Maduro conseguiu ser titulado os dois, ele é um narcoterrorista, ou seja, ele tem aí o status, ele conseguiu juntar o Pablo Escobar e o Osama Bin Laden no mesmo status. Sobre a questão do Brasil, Geisiane, eu acredito que nos próximos dias o Nicolás Maduro comece a pressionar tanto o presidente Lula quanto o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, para algum tipo de ajuda diplomática. O Lula não tem a menor condição de oferecer nenhuma ajuda diplomática para o Maduro nesse momento, mas ele pode tentar isso. Lembrando que o Lula mal consegue ligar para a Casa Branca, não tem nem sequer um contato para resolver os problemas dele, né? E agora o Maduro pode apresentar um outro problema. Essa questão do avião que passou pelo Brasil antes de ir para Bolívia, Colômbia e depois Venezuela, e da Venezuela foi para Cuba, não vai passar inobservado pela administração Trump. Isso os senhores podem ter certeza de que a administração Trump está ciente da passagem deste avião russo pelo Brasil e outros países, com escala em Caracas, em Havana, e realmente a situação do Brasil ela é muito delicada e ela pode piorar ainda mais se nas próximas semanas a administração Trump classificar o PCC e o CV, né, como organizações terroristas. Se isso acontecer,
a operação que começa na Venezuela pode terminar no Brasil. Ninguém está falando que os Estados Unidos vai atacar o Brasil aqui, mas é uma possibilidade que esses dois grupos sejam classificados como organizações terroristas, o que elevaria ainda mais as já, né, tensões entre o Brasil e os Estados Unidos. Sobre o poderio militar bélico americano, Geisiane, veja bem, os Estados Unidos estão disponibilizando ali talvez 2% da sua capacidade militar, e isso já seria o suficiente, por exemplo, para iniciar um bloqueio naval na região. Seria o suficiente para coletar informação, inteligência. A gente tem informação confirmada também do avião P-8 Poseidon, que está na região. É um avião que ele tem uma única função, basicamente, que é coletar informação, interceptação telefônica, enfim. O poder militar americano vai cercando o Nicolás Maduro, diminuindo as suas opções, inclusive de fuga, porque se até hoje esses navios não chegaram, enfim, digamos que a possibilidade eventualmente do Nicolás Maduro fugir, ela é maior do que será amanhã, porque a partir de amanhã essa presença militar começa a aumentar ainda mais. Então há uma disparidade muito grande, e como eu dizia, o Nicolás Maduro, ele não deve estar muito ciente daquilo que ele está falando, se você me entende, Geisiane, porque veja bem, a Rússia, com profissionais, né, soldados treinados, armados, no começo da guerra, usou 200 mil soldados treinados ali para invadir a Ucrânia, não teve sucesso. É muito difícil imaginar que a Venezuela consiga treinar e armar 4.500 milhões de milicianos para uma eventual defesa do país. É tecnicamente impossível. É por isso que eu digo que ele faz esse chamado mais para tentar mandar um recado interno do que externo. E os Estados Unidos, em um primeiro momento, Geisiane, a possibilidade de uma invasão por terra com soldados, como a gente vê nos filmes, ela é muito remota. Mas ataques cirúrgicos com drones, mísseis, inclusive esse submarino que está indo para a região, ele tem uma utilidade, que é justamente disparar mísseis contra essas bases operadas pelo Cartel de los Soles. Aí a chance disso acontecer realmente ela é bem grande, e a decisão final caberá, obviamente, ao presidente americano Donald Trump. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.